Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Dizem, verdade, o pessoal fala, o pessoal diz que o primeiro amor a gente não esquece. Primeiro amor a gente não esquece. O que você acha? Responde aí pra mim. Antes que eu comece a contar a minha história, você se lembra? Vou fazer algumas perguntas importantes pra você. Você se lembra do seu primeiro amor? Quem foi? Você lembra o nome do teu primeiro amor? Você teve a felicidade de tê-lo em seus braços? Mas como assim? Se for o primeiro amor, peraí. Tem gente que tem o primeiro amor, mas não tem essa oportunidade de ter esse amor nos braços, de beijá-lo, de fazer amor com ele, com ela, entendeu? Às vezes é um primeiro amor platônico. Como é que foi o teu primeiro amor? Você beijou, você amou, foi bom, foi gostoso. Se você pudesse hoje se encontrar com seu primeiro amor, hein? Você gostaria? Então, eu quero cantar um pedacinho de uma música que diz assim: meu primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor ficou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nessa solidão, sem ter alegria. O que me alivia são meus tristes ais. Meu primeiro amor. É dele que eu vou contar hoje. Eu nasci num bairro gostoso da cidade de São Paulo, bem residencial mesmo. Nesse bairro nós tínhamos com os vizinhos gozado, os estrangeiros, Paulinho. São Paulo tem isso, né? Não tem? Onde muda um, parece que vão mudando os outros, um vai avisando pro outro. Então aquele bairro era diferente. Alemães, japoneses, espanhóis, italianos, o pessoal, os imigrantes, eles iam se juntando tudo ali. E eu conheci o meu primo quando a minha tia chegou da Argentina. A minha tia foi e morou 12 anos na Argentina. Adorei conhecê-los. Sim, porque eu não fui criado ao lado deles. Ela, irmã de minha mãe e seu esposo, foram morar na Argentina, levando com eles os 3 filhos pequenos. O mais novo com a mesma idade que eu. Ele tinha 6 meses quando ele foi. 6 meses. Lá, inclusive, nasceu a minha prima. Aí, então, essa história começou a ser escrita. A chegada deles foi uma festa. Adorei. Foi conhecer meus primos, na verdade, né? Adorei meus primos. Porém, aos meus 12 anos, para 13, 12 para 13, eu olhei para o meu primo mais velho. Ele então
com 18 anos. Mas eu olhei com os olhos do coração. E, oh meu Deus do céu, que argentino. Ele não era argentino, era brasileiro, mas vivia lá, né? Que argentino mais lindo do mundo era aquele. Eu me apaixonei imediatamente por ele. Nessa época, as coisas não eram assim como elas são hoje. O tempo foi passando e tínhamos um carinho muito grande um pelo outro. O primeiro a perceber que havia algo crescendo entre mim e ele foi meu tio, proibindo categoricamente qualquer proximidade. O pai dele: vocês não podem namorar, são primos. Não podem, primos e irmãos. Podem não, que é isso? Éramos vigiados, porém quando podíamos conversávamos muito. Um dia, safadinho esse meu primo. Um dia ele me deu um beijo. Foi o meu primeiro beijo. Guardo o sabor até hoje. E todo mundo sabe o que significa o primeiro beijo, a gente nunca esquece. Eu não dormi a noite inteirinha, foi mágico. Conversávamos sobre o que sentíamos um pelo outro e sobre os nossos pais. Os nossos pais diziam que primos, o pai dele, a mãe dele, o meu pai, a minha mãe, primos não podem namorar e muito menos se casar, porque os filhos nascem com um defeito, isso é um pecado. Não pode, não sei, são primos e irmãos. Primos e irmãos, estão me entendendo? E a gente foi sendo afastado um do outro. Mas para mim, eu continuei cultivando aquele amor que crescia junto comigo. Eu seguia a minha vida sabendo dos seus passos por minha tia, mãe dele, mas a gente já não se via mais, porque a família, preocupada com o que pudesse acontecer, foi afastando ele de mim, eu dele. De vez em quando, um telefonema dele dizendo: te vi, estava bonita. Você continua linda. Aliás, como sempre. Que pena. Que pena que sejamos primos. Ele começou a namorar uma moça. Ai. Ele começou a namorar uma moça e logo eu soube que essa moça não gostava de mim. Mas não gostar de mim é pouco, ela me detestava. Então eu imaginei que se ela não gostava de mim, não era de graça. Ela devia saber alguma coisa sobre o meu amor por ele. Ou talvez soubesse mais do que talvez ele sentisse por mim. Talvez. O tempo passou. Ele ficou noivo dessa moça. Imaginem como eu me sentia. De tão triste. Fiquei até uns dias doente, com febre. Soube que naquele ano ele se casaria com ela. É claro que eu não fui ao casamento. Não fui, não. A minha família, lógico, inteira foi, mas eu estava muito triste. Então eu inventei uma desculpa, sabe? Aliás, eu cheguei a me trocar. Para o casamento, eu cheguei a vestir a minha roupa. Na hora H, eu me tranquei no banheiro. Eu tô passando mal. Aquela dor de barriga voltou, mãe. Ô pai, eu vou. Vão indo que eu vou. Não era tão distante o lugar. Então pega um táxi. Me deixaram dinheiro pro táxi. Chama um táxi, filha. Estamos te esperando, a gente não pode atrasar, já vai começar o casamento, a gente quer assistir tudo. Filha, mas que dor de barriga é essa que deu nessa menina agora? Ai, mãe, tô com uma dor de barriga. Ô mãe, eu tô indo, vai indo, mãe. Viu, pai? Eu imaginava dentro desse banheiro, enquanto meus pais iam embora pro casamento,
que aquele casamento colocaria um ponto final na minha história e na minha esperança. Fiquei na minha casa. Quando os meus pais voltaram da festa do casamento, nem me questionaram, sabe? Porque pai e mãe, eles sabiam. Eles sabiam por que eu não tinha ido. Lógico que sabiam. Não era dor de cabeça, patavina nenhuma. E também não era dor de barriga. E também não era febre. Era dor no coração. Se é que você pode me entender. Passado esse tempo, eu comecei a buscar uma motivação para viver. Então comecei a conhecer alguns rapazes, mas eu não dava tanta importância porque o meu coração tinha dono. Era do meu primo. A partir de uma festa lá no meu trabalho, aí eu conheci um rapaz muito interessante. E eu resolvi dar uma oportunidade a ele. No primeiro sábado que ele veio na minha casa, meu primo já tinha se casado já. Sofri muito, porque o meu primo, justamente naquele dia, ele veio fazer uma visita, sabe? Mas eu entendi que eu deveria seguir em frente, porque ele tinha um casamento para tocar. Eu fui me convencendo de que aquele rapaz merecia todas as oportunidades que meu coração pudesse dar. Ele foi me enchendo, esse rapaz, de carinho, de amor, de palavras, aquelas coisas gostosas que toda mulher gosta de ouvir. E ele vivia me dizendo: te adoro, 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 te adoro. Era te adoro daqui, te adoro de lá. A gente diz assim, né? O tempo resolve tudo. Eu comecei a gostar dele. Ele era tão carinhoso e atencioso comigo que eu comecei a gostar dele. E depois de algum tempo nós ficamos noivos. E no dia seguinte, fiquei noivo num dia. No dia seguinte ao meu noivado, eu recebi um telefonema do meu primo. Nessa época, o primeiro filho dele já tinha nascido. Ele soube que eu havia ficado noiva e queria saber quem era a pessoa com a qual eu havia noivado. Você gosta dele? A pergunta que meu primo fez pelo telefone. Mas diga uma coisa, você gosta dele? Eu falei: primeiro eu quero saber como é que está teu filho, a tua esposa, está tudo bem com vocês? Segundo, a pessoa com quem eu fiquei noiva, você não conhece. E terceiro, sim, eu gosto dele. É lógico que eu gosto. Senão eu não teria ficado noiva, tá me chamando de doida. Aí, ele disse ao telefone: então eu quero te ver. Eu quero te ver. E ele pediu que marcássemos um lugar. Eu me neguei e falei para ele assim: então me liga outro dia. Me telefona depois, tá? E desliguei o telefone, já arrependida quando eu desliguei. Porque só em ouvir a voz dele, o meu coração batia descompassado. Eu mal conseguia falar. Terminei a conversa e procurei uma amiga. Meu corpo tremia e eu chorei muito, muito mesmo, sem saber o que pensar. A minha cabeça fervia, achando que ele só queria que eu ficasse à sua espera. Eu achava que ele queria me prender assim, de um jeito que não era justo para comigo. Eu era um livro escancarado, aberto, ou não? Eu acho que eu era. Foi o que essa amiga me disse. E ele era um livro fechado. Nesse momento, eu fiz uma coisa que só o jovem faz, né? Sabe aquela coisa louca assim? Eu falei: puxa, me abri com a minha amiga, mas e meu noivo? Meu noivo é ou não é meu amigo? Ele é, né? Então eu resolvi uma coisa estranhíssima, que vai causar estranheza em muita gente que está ouvindo. Eu resolvi me abrir para o meu noivo. Eu contei para o meu noivo toda a história.
Falei, eu tenho uma coisa mal resolvida em mim. O quê? Eu tenho uma paixão. Eu tenho uma paixão pelo meu primo. Contei tudo pra ele. Nossa, poderia ter acabado ali, né? Sim, eu poderia ter acabado ali com tudo. Eu contei tudo, mas o meu noivo foi compreensivo. Disse, olha, se você quiser ainda resolver alguma coisa com ele, marca um encontro, sim, vai conversar com ele. Eu posso até ir junto. Loucura, né? Loucura. É claro que isso não aconteceu. Já pensou eu e o meu noivo íamos ao encontro do meu primo? Não, essa loucura não aconteceu. Ficamos alguns anos, eu e meu primo, sem que a gente se visse. Até que a minha avó materna faleceu. No velório da minha avó, eu o vi novamente. Eu estava grávida. Grávida de 8 meses, da minha primeira filha. Como sempre, eu costumo cumprimentar meus primos com um beijo na face, com abraço apertado. Eu fui abraçando todos. Mas quando chegou a vez dele, eu olhei para o meu marido sabia da história de contado. A mulher dele não gostava de mim, nunca gostou. Então, na vez dele, eu não abracei. Eu não abracei. Na vez dele, eu apertei a mão. Oi. Que pena que a gente só se encontra assim, né? Ele falou para mim. A mulher dele me fuzilou com os olhos. Outro encontro que nós tivemos foi no casamento do irmão dele. E de novo a mesma coisa. Eu não conseguia abraçá-lo, eu não conseguia. Ele não. Os outros sim. Mas ele foi um cumprimento simples. Nunca mais nós nos falamos. E todas as vezes que eu encontrava com alguma tia minha, ela dizia, ele não é feliz. Ele não é feliz. Eu tinha até uma tia, a tia Carmen. Ela era a mais compreensiva dessa história toda. Ela era a mais jovem das tias. Ela dizia assim para mim, ele não é feliz, porque você sabe muito bem de quem ele gosta. Era de mim? Era de mim que ele gostava? Interrogação, era de mim? Mas eu respondia para a tia Carmen que ele tinha escolhido e eu não poderia mais fazer nada. Ela falou, você também fez a sua escolha. Foi aí que eu me mudei radicalmente. Meu marido arrumou algo para fazer no Rio de Janeiro. Eu já tinha 2 filhas e nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, Realengo, o bairro do Rio. Fomos embora para o Rio de Janeiro. Aquilo, de certa forma, fazia com que eu deixasse para trás a minha história. 2 anos depois, Deus nos presenteou com mais uma menina. Então era a 3ª filha nossa. E a nossa vida, graças a Deus, ia bem. Meu marido muito trabalhador, muito próspero, crescendo. Um dia, eu recebi uma ligação falando da morte do meu tio, o pai dele. Meu tio, o pai dele, tio hermano, esse sim era de origem argentina, né? Tio hermano. O pai dele tinha falecido. A história era essa, ele tinha colocado 3 pontes de safena e ele acabou não resistindo. Ele durou, depois das 3 pontes de safena, 21 dias, 3 semanas, para ser precisa. 3 semanas. E o coração dele não resistiu. E ele veio a falecer. Então nós fomos do Rio para São Paulo. Eu e meu marido fomos para o velório. Estando lá,
Uma prima mostrou os filhos dele para mim. O mais velho, um rapaz lindo, 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 parecidíssimo com o pai, parecidíssimo com o meu amor, o meu primeiro amor. Mas antes dele chegar ao velório, eu soube pela minha tia, ela veio falar comigo. O que me preocupa é que o Jânio é o nome dele, tá? O que me preocupa é que o Jânio tá com o mesmo problema do pai, você acredita? Um médico, ele foi fazer um exame, foi logo após o pai, ele ficou assustado e o médico descobriu que ele tem veias tapadas, sabe? Bem entupidas. E ele também vai ter que passar por esse procedimento que o pai dele passou. O médico acha que melhor ele fazer safena também. Mas ele era tão novo, Jânio, ainda. 41 anos ele tinha, na época. 41 anos. Toda a minha família já sabia da história. E é impressionante como todos olharam para mim no momento em que ele chegou acompanhado da mulher. E todo mundo dizia, ele vai ter que passar pelo mesmo procedimento do pai. Ele chegou acompanhado da mulher. Vi o momento em que o Jânio se aproximou do caixão e começou a chorar. Senti vontade de abraçá-lo. Porém, eu continuei sentado ao lado da minha tia. Por que eu senti mais vontade de abraçá-lo nesse dia? Porque os cumprimentos eram sempre simples, né? Com ele. Porque a minha tia havia dito que ele estava com o mesmo problema do pai. E eu cheguei a pensar, falei, Deus, e se ele... Entende? Sei lá, tudo pode acontecer. Coração é um órgão vital, o mais importante, né? E se eu nunca tivesse a oportunidade? E se eu nunca tivesse a chance? Vocês estão me entendendo? E se ele sentiu um mal súbito, foi assim com o pai dele? Tudo bem, o tio hermano morreu bem mais velho que ele. Mas, sabe-se Deus? Isso tudo eu pensava. Fiquei com a vontade de sair de onde eu estava e dar aquele abraço nele, aquele abraço que eu não dava. Eu só apertava a mão. Eu fiquei com vontade de dar aquele abraço nele, de beijar a face dele, do jeito que eu beijava a face dos outros primos, mas talvez ficar um pouquinho assim, encostada nele, eu queria. Meu marido, naquele instante do velório, ele saiu um pouquinho para fora do ambiente do velório, foi conversar com algum familiar. Eu comecei a pensar nisso tudo e num certo momento eu tive que sair da sala e ao chegar na parte de fora, eu dei com ele, o Jânio, e a mulher dele. Caramba, a mulher dele estava junto dele. A mulher dele e ele, bem na minha frente. Mas eu estava com tanta vontade. Aquela coisa na minha cabeça, eu falei, se esse rapaz, o primeiro amor da minha vida, o grande amor da minha vida, se ele morrer amanhã, eu vou morrer com vontade de dar um abraço nele. É justo isso? Pergunto, é justo isso? Que se dane que a mulher dele está aqui. Vai ser assim mesmo. Estou na frente dela, bem na frente dela. Bom, eu primeiro tive que abraçar ela primeiro. Eu sabia que ela não gostava de mim, ela nunca gostou. Então eu abracei ela primeiro. E depois que eu abracei... Ó, gente, eu vou colocar entre aspas isso, porque não é isso que eu pensava dela. Mas ela não gostava, é para vocês entenderem o texto. Depois que eu abracei o capeta,
entendeu? Eu primeiro abracei ela. E depois eu abracei ele do jeito que eu queria abraçar. Meus sentimentos. Eu falava para ele assim, apertando o corpo dele contra o meu, assim. Meus sentimentos. Eu colei o meu rosto no dele. E quando eu fui beijar a face dele, o beijo seria na face dele. Ele fez um movimento com a cabeça e os nossos lábios se tocaram. Vocês acreditam? Os nossos lábios se tocaram. Saiu faísquinha. Sei lá, a gente se lembrou daquele primeiro beijo. A gente, ou eu acho que a gente se lembrou daquele primeiro beijo. A gente se encontrava nessas ocasiões. Eu falei com ele e falei com a mulher dele, pois a gente só se encontra assim, né? Foi até para disfarçar, que eu fiquei vermelho, azul, cor-de-rosa. Perguntaram sobre as minhas 3 meninas, as minhas filhas. Eu respondi que elas tinham ficado no Rio de Janeiro e que eu havia conhecido os filhos deles e os achei lindos. Aqui vale dizer que sempre que eu encontrava o Jânio, meu coração batia descompassado. Seguimos até o cemitério, no sepultamento do titio, e depois voltamos para casa. 2 anos se passaram. Eu no Rio, Realengo. Ele em São Paulo, mais precisamente Santo André. 2 anos depois, numa terça-feira, eu sonhei com minha tia. Olha o sonho que eu tive com a minha tia, mãe dele. Eu sonhei com minha tia, que nós estávamos no cemitério, e ela me mostrava assim um túmulo, dizendo, é aqui que ele está. A minha tia falava para mim no sonho, é aqui. Eu estava chorando. Aí ela olhava para mim assim, ela tirava um pouquinho, ela estava com um véu cobrindo a cabeça dela. Então ela tirava assim um véu um pouquinho do lado, assim, mostrava o rosto e falava para mim, é aqui que ele está, é aqui. Eu sofria, não entendi o momento do sonho, porém 2 dias depois, eu recebi um telefonema de um primo nosso, comunicando que Jânio, o meu primeiro amor, o grande amor da minha vida, tal qual o pai, depois de 3 pontes de safena, havia sofrido um infarto. Foi fulminante. Ele estava morto. Meu Deus, foi muito doloroso. O sonho que eu havia tido com a minha tia ficou tão claro para mim. Meu Deus, foi tudo tão doloroso, porque havia tanta coisa para ser dita e tanta coisa que eu nem conseguia processar. E meu primo dizia, se você vier para cá, me avisa a hora que você chega, eu vou buscá-la no aeroporto, tá? Eu não conseguia nem falar. Mas eu falei para ele, agradecendo, eu te ligo. Em seguida, minha irmã ligou, dizendo, você já sabe, né? Você vai vir para cá? E eu chorando disse para ela que eu tinha tanta coisa para dizer para ele que eu não falei. Que eu tinha tantas perguntas para fazer para ele que eu não fiz. A minha irmã retrucou, fica calma. Porque agora você vai poder falar com ele a hora que você quiser. Então eu pensei, é verdade. Agora nada mais impede a nossa comunicação, ela vai ser espiritual. Então eu entrei no meu quarto no Rio de Janeiro, abri
o Evangelho, fiz uma oração por ele e conversei. Disse tudo que eu gostaria de ter dito antes. Falei tudo que veio na minha cabeça e no meu coração. Chorei muito, mas fiquei ali, quieta, meditando e falando com ele. Vá com Deus. Jânio, um dia nós iremos nos encontrar. Vai com Deus. Quando meu marido chegou em casa, eu estava esperando a chegada do meu marido, eu contei para ele tudo o que tinha acontecido. Ele prontamente, meu marido, me disse: se quiser eu levo você até lá. Atitude linda do meu marido. Mas então eu decidi não ir. Mas como assim? Como assim? Você não vai? Me perguntava o meu marido: como? Você não vai? Eu te levo lá. Mas por que eu iria? Por que eu iria? Eu queria, na verdade, ela poder falar com ele vivo. A esposa dele me detesta. Ela nunca gostou de mim. Então o que eu vou fazer lá? Eu não vou suportar olhar para ele no caixão. Morto, não. Eu não vou suportar. Eu queria ver o rosto dele como eu sempre vi. Sorrindo. Brilho no olhar. Não, eu não vou não. Não consigo. Meu marido disse: olha, eu respeito a sua posição, eu respeito, mas sinceramente vai ser pior. Não fui pensando em depois ligar para minha tia e dar um conforto a ela. Alguns dias depois eu pensei: bem, agora a história se fechou, acabou. Talvez um dia, quem sabe, nesses mistérios que há entre céu e terra, nos encontraremos no outro plano. Eu e ele, quem sabe a gente vai se encontrar para conversar, e conversar muito, temos muito que conversar. Achei que realmente agora a história tinha acabado. E assim, mais uma parte do tempo se passou, e não foi pouco tempo não. 14 anos. 14 anos depois, numa das minhas visitas a São Paulo, eu liguei para minha tia, a mãe dele, como sempre faço. Ela sempre foi uma tia muito ligada a mim, eu muito ligada a ela. Eu sei que muita gente vai falar assim: mas ela não questionou porque você não foi ao velório dele? Todo mundo sabia por quê. Assim como eu não fui no casamento, todo mundo sabia por que eu não tinha ido. Então eu liguei para minha tia, como sempre faço. Falei com ela por alguns instantes para saber se estava tudo bem. Então ela me disse que tinha alguém ali que queria muito falar comigo. E ela me passou a pessoa em questão. Nos primeiros momentos da conversa eu fiquei de boca aberta, literalmente. Eu não estava acreditando. Eu vou passar aqui o telefone para ela, só um minutinho. Oi. Sou eu, a Gisele, a esposa do Jânio, do falecido Jânio. Há muito tempo eu queria falar com você. Ah, sim. Como vai você, os seus filhos? Tudo bem? Bem, tá tudo bem. Eu pedi para falar com você porque eu preciso te pedir perdão. Perdão? Você me pedir perdão, mas por quê? Você nunca me fez nada. Não precisa. Sim, eu preciso sim. Porque eu fiz. O quê? Eu fiz durante muito tempo. Você precisa ouvir agora que eu preciso te falar. Durante muito tempo eu tive raiva de você.
Eu desejei o seu mal. Hoje eu sei que tudo foi imaturidade da minha parte. Você precisa me perdoar. Olha, acho que nunca conversamos, não é? Somos pessoas adultas e eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou te falar. Então, mas antes que você me diga, eu preciso te falar. O quê? O Jânio te amava. Como assim? Meu marido te amava. Eu não estou entendendo. Ele te amava. O Jânio, o seu primo, o Jânio, ele te amava. E você sabe disso. Um dia antes dele se casar comigo, ele veio na minha casa e ele disse a mim: Gisela, eu não posso me casar com você. Como assim? Eu respondi para ele: como assim? Eu não posso me casar com você. Mas você não é louco de fazer isso. Amanhã é o nosso casamento. Mas eu não posso. Por que você está me falando uma bobagem dessa? Porque eu amo. Eu amo a Silene, minha prima. Ela é o amor da minha vida. Eu não posso me casar com você. Não diga. Ele fez isso. Fez. E você? Eu tive uma atitude. Eu sabia onde meu pai guardava um revólver calibre 38 do meu pai. Eu peguei o revólver, carregado. Voltei o revólver contra a minha cabeça, contra o meu ouvido. E eu falei para ele: repete. Diga isso. E você vai me ver morrer na sua frente. Fala. Pelo amor de Deus, Gisele. Por favor. Gisele. Pelo amor de Deus. Olha, eu retiro o que eu falei. Bobagem. Eu perdi a cabeça. Gisele, por favor, repete. Repete o que você falou, vai. Repete o que você falou. Você vai me ver morrer na tua frente agora. Repete. Seja homem, repete. Gisele, me perdoa. Imaturidade minha, besteira minha. Eu vou me casar com você. E vamos ficar casados para sempre. Não diga. Digo. E digo mais. Durante todo o tempo do nosso casamento, não foi uma vez e nem duas, ele sonhava. E durante os sonhos, eu escutava ele falar o seu nome. De início eu o acordava, depois ele acordava muito assustado. Eu achei que não devia se fazer mais isso. Fui deixando de lado. Não era para ter sido comigo.
era para ter sido com você. Eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza que ele morreu tão jovem, 43 anos. Morreu do coração. Morreu de amor por você. Me perdoa por isso. Eu chorava. E depois que eu consegui controlar as lágrimas, diante da franqueza e sinceridade dela, eu também resolvi me abrir. Eu também amei ele muito, sabe? Ele foi o meu primeiro amor. Coisa de criança. E talvez por ser proibido, talvez tenha ficado mais intenso, não sei. Eu só sei que o que houve entre nós foi muito carinho. Na verdade, fisicamente, só rolou um beijo só. E isso aconteceu muito antes de vocês namorarem. Você sabe que nos dias atuais o beijo não significa nada. Naquele tempo, significava muito. O que tínhamos, forte mesmo, era o que sentíamos um pelo outro. Somente isso. Mas eu preciso que você me perdoe, Gisele. Sim, é o que você quer. É claro. Tá perdoada. Tá perdoada, tá perdoada. Eu vivi esses anos todos com uma pessoa também maravilhosa. Meu marido é espetacular, ele é o pai das minhas 3 filhas. Ele é um homem espetacular, o meu marido. Mas eu agradeço por você ter me dito tudo isso. Eu é que agradeço por você, Selene, ter sido sempre tão educada. Muito obrigada. Eu também quero te pedir perdão por qualquer coisa que possa ter te incomodado. Você realmente é uma pessoa especial. Obrigada. Até um dia. Até um dia. Fiquei durante horas pasma com o telefonema. Quer dizer, eu nunca poderia esperar o que ela me disse. Foi totalmente surpreendente. E agora sim, o livro se fechou. A história teve o seu final? Pergunto, teve? Sei lá. Como eu nada escondi do meu marido, desde que ele era meu noivo, eu não podia esconder essa também. Falei com ele. Falei com ele exatamente tal qual me dissera a Gisele. Reação do meu marido diante dos fatos. Você é o amor da minha vida, Silene. Você é a melhor mãe que eu poderia escolher para as minhas filhas. Mas sou obrigado a reconhecer. Tenho lido sobre o espiritismo. Você e o Jânio se reencontraram com certeza nessa vida. Quem sou eu para tentar explicar por que vocês não ficaram juntos? Mas creia, um dia, ele já se foi, mas um dia, e eu tenho certeza que vai demorar muito, quando você também partir dessa vida, você vai ter uma resposta. E eu também. Essa é a história do meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor ficou.
nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu.